Pronto, ele se gravou já. Cuidado que o pessoal está amarrado no piso. Tá. Bem, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo à Loja Teosófica Liberdade. Hoje estamos tendo mais uma aula sobre o curso de Teosofia. Esse curso de Teosofia, ele é composto de 30 aulas, sempre a segunda-feira, das 19h30 até 21h30. Queria dar as boas-vindas a todos e boas-vindas também aos astronautas, aos internautas que nos assistem. Antes de começar o tema de hoje, eu queria deixar dois convites. O primeiro é que todas as terças-feiras, às 19h30, nós realizamos um workshop sobre o poder do pensamento. Esse workshop ele começou há 2 semanas, amanhã vai ser o 3º encontro. Quem estiver interessado em participar, ainda está em tempo, nós temos um número grande de inscrições, mais de 100 participantes. E queríamos deixar o convite também para as palestras públicas que são realizadas todas as sextas-feiras, às 19h30, aliás, 19h45, sempre com temas variados sobre teosofia, espiritualidade, filosofia, ciência, religião comparada. Então o tema de hoje vai ser o lado oculto das coisas, baseado no livro do Leadbeater, do Charles Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Esse livro, na realidade, é uma compilação de uma série de palestras que ele realizou já há bastante tempo atrás. Bem, todos conhecem o William Shakespeare, um grande dramaturgo, o maior dramaturgo inglês de todos os tempos, que deixou inúmeros pensamentos para nós. Eu pensei em um deles. Há mais mistério entre o céu e a terra do que toda a nossa vã filosofia. Então, há mais de 500 anos atrás, ele já falava que de tudo que se conhece, o oculto é ainda aquilo que predomina. Quando se fala em oculto, existe uma frase que fala: as coisas precisam estar ocultas para serem reveladas. Então, quando nós falamos em revelações, a revelação é nada mais do que trazer o desconhecido para o conhecido. E para todos nós existe o lado oculto. Depende muito do nosso grau de conhecimento, do nosso grau evolutivo, do grau de instrução, da experiência acumulada. A verdade é que, por mais que a gente saiba, nós temos muito mais para aprender em relação àquilo que nós já conhecemos. E tudo aquilo que nós desconhecemos, podemos chamar de oculto. O índio, por exemplo, que diante de um raio, diante de um trovão, vê aquilo como uma manifestação de Deus, do Deus Tupã. Na realidade, para ele, essa manifestação da natureza, que é a descarga elétrica, é algo vindo da divindade, quando na realidade, à luz da ciência, nós sabemos que é um fenômeno físico em que uma certa quantidade de energia acumulada na nuvem desce e atinge a Terra, como que uma descarga elétrica de algo que já está saturado de eletricidade.
E assim é com todas as coisas. Quando nós entramos na escola, muita coisa para nós era oculto, começar as letras, os números. Depois nós aprendemos números, aprendemos a contar. Depois aprendemos a trabalhar os números, fazendo as 4 operações fundamentais. Depois nós aprendemos fração, raiz quadrada, raiz cúbica. Depois entramos na álgebra, na trigonometria, no cálculo diferencial, nas derivadas, nas integrais. Ou seja, à medida que nós íamos adquirindo conhecimento, nós íamos ao mesmo tempo nos capacitando a receber mais conhecimento. E na vida, na nossa experiência evolutiva aqui na Terra, ocorre exatamente a mesma coisa. Nós podemos encarar ou considerar a nossa presente vida aqui na Terra como um aprendizado. Nós estamos aqui apenas para aprender. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para fazer turismo, nós não estamos aqui para gozar as delícias do planeta Terra. Podemos até fazer isso, mas a nossa missão principal é aprendizado. Por isso que se fala que na nossa jornada, na nossa vida, não existem erros, existe apenas aprendizado. E com erro nós aprendemos muito mais do que com acerto, porque quando nós acertamos uma coisa, nós estamos repetindo uma experiência provavelmente que já foi bem sucedida em outras ocasiões. Na hora que nós estamos errando, nós estamos sofrendo as consequências desse erro por um lado e por outro lado sendo estimulados a tirar o aprendizado do erro. Na hora que nós aprendemos com o erro, nós não vamos mais passar por aquele erro, porque a finalidade dele já foi cumprida, assim como uma doença, assim como uma dificuldade. Na hora que ela é superada, não há mais por que continuar nela. Tem algumas citações sobre o oculto, aquilo que se considera oculto. Existe uma infinidade, eu tirei algumas apenas. A primeira, famosa, é do Sócrates. Só sei que nada sei. Ele foi um dos grandes sábios da época da Grécia Antiga. E era uma fonte de saber, passava os ensinamentos dele para os discípulos em reuniões de praça pública, mas no fim da existência dele, ele chegou só a uma conclusão: só sei que nada sei. Isso mostra a humildade, a capacidade receptiva em receber coisas novas. O Buda, o Mahatma Buda, que criou o budismo, ou que deu origem ao budismo, tem uma outra frase: as coisas invisíveis são a maioria. Então, todo esse universo que nós conhecemos é minoria em relação ao oculto, ao que ainda está para ser revelado. Uma outra frase do Eliphas Levi, que foi um grande ocultista: o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Então, nós estamos constantemente aprendendo, aprimorando o nosso conhecimento. Uma citação da teosofia: tudo tem o seu lado oculto. Então, se nós vemos alguma coisa concreta, qualquer coisa, ou um objeto, ou uma cerimônia, ou uma manifestação, além daquela parte concreta, visível, que nós enxergamos, ou que nós sentimos, tem o lado oculto. Uma outra citação da teosofia: o lado invisível é de importância muito superior
ao que é invisível. Obrigado. Só falando rapidamente sobre o universo. O universo é um todo, ele não é dividido, ele não é separado, ele é um conjunto só, como se fosse um grande organismo vivo, assim como nós temos as 10 trilhões de células que não são independentes, mas elas atuam em conjunto. O universo também é um todo e tudo interage com tudo. Então a gente verifica, por exemplo, aqui na Terra, que o Sol atrai a Terra, a Lua exerce o poder das marés, do mar subindo e descendo pela influência dele, o Sol provocando as 4 estações do ano, provocando o dia, a noite, tudo interage com tudo. Não há uma separatividade. Quem cria, quem separa as coisas é o próprio homem, ou por uma questão didática, ou uma questão de tentar entender melhor as partes. Por exemplo, quando se fala do corpo humano, nós aprendemos na escola que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Mas na realidade, o corpo humano não é dividido, ele é uma coisa só, ele é um conjunto, não dá para separar uma coisa da outra. E no universo também tudo se interpenetra. Além do plano material, existem planos mais sutis, eles não são separados, eles estão juntos. Então, quando se fala, por exemplo, no plano mental, no plano astral, no plano causal, não são estágios diferentes. Está tudo junto, são apenas energias diferentes. No catolicismo, quando se fala o céu, a terra, o inferno, ou então no espiritismo, quando se fala no plano físico, depois o umbral, e depois o plano superior, na realidade todos esses planos eles estão interpenetrados, eles não são separados. Não dá para dizer que a terra está aqui, o céu espiritual está lá em cima. É uma coisa só, apenas são dimensões, são energias diferentes. Então tudo tem seu lado visível e invisível. Um exemplo é o iceberg, que é um grande bloco de gelo que se desprende das geleiras e acaba, como o gelo ele é um pouco menos denso do que a água, ele acaba flutuando. O gelo parece mais pesado do que a água, mas na realidade é mais leve. Ele acaba flutuando. Só que quando se enxerga um iceberg, que já é já tem uma dimensão grande, nós estamos enxergando apenas 1/10 do tamanho dele, porque a grande parte do iceberg está submersa no mar. E foi isso que aconteceu com o naufrágio do Titanic. O Titanic, o comandante, eles não detectaram o iceberg, e quando chegaram perto, bateram no iceberg, mas na realidade não bateram na parte visível, bateram na parte submersa, que rasgou o casco na hora que o Titanic encostou no iceberg. Então nós poderíamos dizer que essa parte aqui é o que nós chamamos de concreto, visível, material e objetivo. E esse daqui é o lado oculto do iceberg. Isso acontece com qualquer coisa. Conosco, por exemplo, nós temos o lado visível. Por exemplo, o nosso corpo.
Nosso corpo físico é isso daqui. E esse daqui é o resto, que são as outras dimensões que compõem o nosso ser. O Carl Jung, que foi o fundador da psicanálise analítica, um dos grandes desvendadores do inconsciente do homem, junto com o Sigmund Freud, ele também fez uma comparação do iceberg com a mente humana. Então ele mostrou que a nossa personalidade ela pode ser comparada com a parte visível do iceberg. O que é a nossa personalidade? É a forma como nós nos apresentamos para o mundo, é a forma como nós nos reconhecemos, e ele é composto de um corpo físico, de reflexões, de pensamentos e de emoções. Agora nós temos uma parte oculta que é o nosso inconsciente. Nosso inconsciente, ele é constituído do quê? De fantasias, emoções, desculpe, aqui eu falei emoções, mas é sensações. Frio, calor, dor, prazer, tudo isso está aqui. Já o inconsciente, ele contém as nossas fantasias, as nossas memórias inconscientes, inclusive, porque tudo que acontece com a gente, independente da gente se recordar ou não, estão registrados na nossa caixa preta. As nossas emoções, os nossos desejos, os nossos recalques, as nossas compulsões, os nossos mecanismos de fuga e a nossa agressividade. Isso daqui faz parte do nosso inconsciente pessoal. Nosso inconsciente pessoal é onde ocorrem os sonhos, quando nós dormimos à noite. Quando nós fazemos uma sessão de psicoterapia, o terapeuta ele procura penetrar ou fazer com que nós penetremos nessa área. Quando nós praticamos a meditação, nós mergulhamos no nosso inconsciente. Quando nós praticamos o autoconhecimento, quando nós procuramos conhecer a nossa essência, nós também mergulhamos aqui. A introspecção, a oração, a intuição. Então isso é o nosso inconsciente. E o Carl Jung, ele juntou um terceiro componente, que é o inconsciente coletivo. É um conceito novo que ele trouxe. O inconsciente coletivo, o que é? É onde está armazenada todos os arquétipos, toda a memória da humanidade. Então, tudo que a humanidade já passou, os mitos que ela criou, aqueles mitos da mitologia grega, da mitologia romana, todos eles estão localizados aqui. E à noite, quando nós sonhamos, nós podemos tanto penetrar aqui, como eventualmente podemos penetrar também no inconsciente coletivo. Então, se nós sonharmos com símbolos universais, que não são símbolos, imagens pessoais nossas, provavelmente nós estamos penetrando aqui. Então, pela nossa constituição, nós verificamos que o nosso lado oculto é muito maior do que o nosso lado concreto, que é o que a gente enxerga, o que a gente sente, o que a gente percebe. E dizem que o ser humano é o microcosmo, e ele é uma reprodução do macrocosmo. O macrocosmo o que é? É o universo. Então, se o ser humano é constituído na sua maioria por elementos ocultos, o universo é a mesma coisa.
A ciência, isso daqui é um modelo científico, e é a concepção atual da ciência. A ciência, ela fala que o universo, e por universo ela pega tudo, ele é constituído por 4% de matéria, a chamada matéria bariônica, a matéria que tem peso, a matéria que deriva do átomo, que dá origem às moléculas. Só 4% do universo é matéria. Então, quando nós olhamos para o céu e vemos aquela infinidade de estrelas no interior, aquilo lá está tudo contido aqui. O telescópio espacial, o Hubble, aquelas fotos que ele manda aqui para a Terra, está tudo contido nesses 4%. 22% do universo é constituído de matéria escura que a ciência não consegue explicar o que é. Talvez algum dia é provável que ela venha explicar, mas atualmente ela sabe que existe, ela consegue provar a existência dela. A matéria escura, ela é responsável por aquele desenho das galáxias, aquela forma espiralada, mas a ciência não conhece. Para complicar um pouquinho, 72% do universo é constituído de energia escura, que a ciência também não consegue explicar o que é. Ela só diz que essa energia é responsável pela expansão do universo, porque a ciência ela sabe pelas medições que a tendência das galáxias é uma se afastar da outra cada vez mais. Então está havendo o afastamento geral de todos os corpos celestes. Então a gente vê que o universo, que a gente pensa que é algo assim definido, concreto, conhecido, ele é o ilustre desconhecido. Se a gente for para o outro lado da escala, em vez de ir para a escala macroscópica e para a escala microscópica, aí, diminuindo cada vez mais, aqui nós vemos o homem é constituído de matéria, a matéria, por sua vez, é constituída de moléculas, as moléculas são constituídas de átomos, os átomos são constituídos de núcleos, o núcleo é constituído de prótons e nêutrons, os prótons e nêutrons são constituídos de quark, e depois do quark a ciência não sabe explicar o que existe. Então a gente vê o seguinte, tanto a nossa direita, que é o macrocosmo, como a nossa esquerda, que é o mundo microscópico, à medida que a ciência vai se afastando, ela chega num ponto que ela não consegue explicar. Nós tivemos uma palestra na sexta-feira do professor Valdemar Zetzer, que é professor titular da USP, inclusive a senhora assistiu também assistiu. Ele falou: a matéria é desconhecida para a ciência. Apesar da ciência ser materialista, a palavra materialista significa eu só acredito na matéria, a matéria, na realidade, a própria ciência não consegue explicar o que é matéria. Então, resumindo, a ciência está no mato sem cachorro. Por mais que ela tenta, a base científica é uma base muito estreita, a própria metodologia científica, o que faz que ela tenta provar materialmente tudo, quando na realidade o material é apenas um dos aspectos do universo. Esse slide aqui eu vou saltar. Fazendo um resumo, tudo é energia. Existem energias mais densas e energias mais sutis. Por exemplo, uma energia muito sutil, o espírito.
O espírito é uma energia, mas é uma energia extremamente sutil. Ele está numa ponta da escala de sutilidade. À medida que a gente vai se afastando do espírito, as energias vão ficando mais densas, até chegar no outro extremo, que é a matéria. A matéria é definido como energia condensada. Por quê? Porque a matéria pode ser transformada em energia também. Por exemplo, numa explosão atômica, numa bomba atômica, o que acontece lá? O urânio, o plutônio, ele se desintegra e libera energia. A energia do Sol, da onde que vem? Vem de uma reação de matéria também, do hélio, que é uma fusão nuclear. Então, até se fala que a matéria é a condensação do espírito. Se o espírito é o extremo mais sutil e a matéria é o extremo mais denso, na realidade eles fazem parte de um mesmo eixo. Então podemos dizer, tudo é energia e sempre raciocinar em termos de energia. Esse slide aqui eu vou saltar, daqui eu vou saltar também. O ser humano, desde que ele existe, e o ser humano ele existe desde o instante que o animal atingiu uma evolução tão grande que num determinado momento ele recebeu a consciência individualizada. Então, a diferença entre o ser humano e todas as outras espécies que existem no mundo é que o ser humano é o único que tem consciência. O que significa ter consciência? Ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é ele e ele sabe que ele é diferente do outro. Ao contrário dos animais, que eles se sentem apenas parte do grupo, não como indivíduos. Tanto assim que se a gente coloca um cachorro na frente do espelho, ele não consegue se ver como cachorro ali, como um reflexo dele. E desde que o ser humano existe, ele tem 3 dúvidas existenciais, 3 perguntas que ele não sabe responder. Desde a época do homem pré-histórico até os dias atuais. Primeira pergunta: quem sou eu? Segunda pergunta: de onde vim? E a terceira pergunta: para onde vou? Então, na realidade, nós estamos aqui cuidando do nosso dia a dia, temos a nossa profissão, temos a nossa família, temos as nossas atividades, temos os nossos hobbies, temos a internet, as redes sociais, tudo, mas nada consegue responder essas 3 perguntas, que são as dúvidas existenciais. Voltando um pouquinho, e essas dúvidas aqui têm diferentes ramos do conhecimento que procuram responder. Primeiro, a mitologia, depois a filosofia e a religião, e depois a ciência. E mesmo com a ciência, ela não consegue explicar isso. A ciência não consegue explicar o que é matéria, a ciência não consegue explicar o que é espírito, a ciência não consegue explicar o que é o processo de nascimento, ou o processo da morte, ou o processo da morte, ou melhor, o processo da existência após a morte. São tudo dúvidas existenciais que nós carregamos conosco.
Existe aquela famosa frase de um dos apóstolos de Jesus, o São Tomé, parece aqui, que quando Jesus apareceu após a crucificação dele com as chagas, todos os apóstolos viram Jesus corporificado e reconheceram Jesus. São Tomé não reconheceu, ele precisou pôr o dedo na chaga para acreditar que Deus... Então, quando se fala ver para crer de São Tomé, é figurativamente isso. E as pessoas também são assim. Elas também, como nós vivemos no nosso meio material, nós só acreditamos naquilo que nós vemos, como se o sentido da visão fosse algo assim infalível, né? Como é que nós enxergamos o mundo físico, no mundo que nós nos encontramos? Através dos sentidos físicos. A visão está representada aqui, a audição através do ouvido, o olfato através do nariz, o tato através da pele, principalmente através da ponta dos dedos, e o paladar através da língua. Então, isso daqui funciona como se fossem 5 antenas parabólicas, e através dessas 5 antenas parabólicas, nós conseguimos captar aliás, uma parte do mundo físico. E o mundo físico para nós é aquilo que são as impressões que nós recebemos através desses 5 sentidos. Se nós tivermos um deles suprimido, principalmente a visão, a nossa compreensão do mundo já fica muito mais limitada. Teve uma escritora, uma menina que depois se tornou escritora, que ficou famosa, Helen Keller. É uma moça inglesa, tem até um filme sobre ela. Ela nasceu cega, nasceu surda e nasceu muda. Então ela não tinha nenhum sentido assim que permitisse ela captar sinais do mundo material. Mas com tudo isso ela desenvolveu outras faculdades que ela acabou tendo uma compreensão do mundo. Agora, esses 5 sentidos, eles são infalíveis? Eles são precisos? Eles são amplos? Não. Eles são falhos e são incompletos. E todos eles mandam sinais elétricos para o cérebro, que depois é o cérebro que interpreta. Por exemplo, na hora que eu ponho o meu dedo nessa cadeira, esse contato com a cadeira ele vai fazer com que os nervos levem o estímulo elétrico até o cérebro, e o cérebro dá a resposta. A isso que você está segurando é uma cadeira, é de madeira, ela é sólida, ela é rígida. Se eu colocar a mão na água, o meu cérebro vai dar um outro tipo de interpretação. Isso daqui funciona com todos os. Então nós chegamos à conclusão que tudo é subjetivo. Por quê? Tudo depende da interpretação do nosso cérebro. Então eu posso pegar uma maçã e falar, a maçã é vermelha. O César fala, realmente, ele tem razão, a maçã é vermelha. Só que o meu vermelho é o meu cérebro que está interpretando. O vermelho do César é o cérebro dele que está interpretando. E quem garante que os dois estão interpretando a mesma coisa? Pode ser que ele esteja interpretando o verde e eu estou interpretando o vermelho, mas nós dois damos
o mesmo nome para coisas diferentes. E as imagens, elas estão todas no nosso cérebro. Para ter uma ideia de como é que nós somos limitados em captar sinais, existe o espectro eletromagnético aqui no sistema solar, que ele é composto de todas as energias que têm vibrações, que têm frequências diferentes, desde energias de baixa vibração até energias de alta vibração. Então, por exemplo, aqui nós temos torres de transmissão, aquelas torres que passam aqueles fios de alta tensão. Aqui nós temos o computador, aqui nós temos o celular, as ondas de rádio. As ondas de rádio, elas atingem o rádio, senão o rádio não transmitiria música, vozes ou sinais sonoros. Mas nós não captamos esse sinal e, no entanto, ele atinge o rádio faz uma conversão. Depois nós temos a luz do sol, a radiação ultravioleta, o raio-x, o raio gama e os raios cósmicos. De todas essas energias, de todos esses raios aqui, os nossos olhos, eles só conseguem pegar daqui até aqui, do infravermelho até o violeta. Aquilo que está abaixo do vermelho é o infravermelho, nós não conseguimos ver, tem alguns animais que veem. E acima do violeta tem o ultravioleta, que nós não conseguimos ver, mas se nós vamos na praia, aquele ultravioleta do sol, ele queima a nossa pele, principalmente se for no verão, próximo do horário de almoço, e aquela radiação, ela provoca aquela vermelhidão, bolhas, mas nós não conseguimos ver. E, no entanto, ela vem do sol também e é parecido com a luz solar, mas é uma frequência que os nossos olhos não conseguem mais pegar. Então, por aqui a gente já vê que os nossos olhos, que nós achamos que são infalíveis, que pegam tudo, na realidade pegam muito pouco. Tudo que está daqui para cá, tudo que está da esquerda para lá, os nossos olhos não pegam. Então, esse ver para crer é extremamente falível. Por exemplo, pegando a visão de certos animais. A cobra, quando ela está no mato, ela consegue nitidamente enxergar as presas dela. Um homem, por exemplo, ela enxerga mais ou menos assim. Um rato, ela enxerga assim. Mesmo na escuridão total, mesmo à noite. Por quê? Porque a visão dela é infravermelho. Então ela consegue ver o calor do animal. Qualquer animal que tiver sangue quente, desde um rato até o homem, é uma presa para a cobra, porque ela consegue ver à noite. Uma águia ela está voando a 2 km de altitude e de repente ela vê um preá, um roedor andando ali no chão e ela dá aquele mergulho e pega. Ela tem uma visão que ela consegue ver um animal desse tamanho a 2 km de distância, coisa que o homem não consegue nem enxergar que nem uma águia e também não consegue enxergar que nem uma cobra. A nossa audição, ela é boa? Não é. Ela é extremamente limitada. O ser humano, ele só consegue ouvir os sons que vão mais ou menos de 20 até 20 mil hertz. Nessa frequência aqui, nós conseguimos ouvir os sons,
conseguimos ouvir as diversas notas da escala musical, conseguimos ouvir o som agudo, o som grave, conseguimos ouvir isso dentro de uma certa intensidade. O que está do lado esquerdo, que são os infrassons, nós não conseguimos ouvir, mas uma baleia, por exemplo, consegue ouvir. Os sons que estão acima de uma certa frequência, que é o ultrassom, nós não conseguimos ouvir. Então, quando nós ligamos não, ia pegar o exemplo, mas é outra coisa. Mas o ultrassom, por exemplo, o morcego, ele consegue ouvir o ultrassom. Tanto assim que o morcego à noite, para ele se orientar, ele emite gritos. Esse grito bate no obstáculo, volta como eco, então ele percebe que ali tem um obstáculo e ele desvia daquele obstáculo. E ele fica gritando o tempo todo enquanto ele está voando. E quando a gente vê um voo de um morcego, é uma coisa silenciosa. Nós não ouvimos absolutamente nada. Então isso mostra também que o lado oculto dos sons é maior do que o lado que nós percebemos. Outro exemplo é o caso do cachorro, o cão farejador. Ele consegue sentir cheiros com uma intensidade 30 vezes maior do que o ser humano. Então essa qualidade do cachorro aqui é utilizado, por exemplo, para tentar localizar pessoas em escombros, em terremotos ou em quedas de edifício que ficam soterradas. O cachorro vai cheirando e mostra que ali tem um ser humano a uma certa profundidade. E a gente vê que o cachorro, quando a gente sai para passear com o cachorro na calçada, ele vai tentando identificar todos os odores que estão espalhados ali pela calçada, onde provavelmente já passaram outros cachorros antes. Só como exemplo, para mostrar como é que a nossa percepção é subjetiva. Na hora que nós olhamos uma xícara de café, o que acontece? O impulso luminoso, a imagem daquele objeto, vai até os nossos olhos, dos nossos olhos ele vai até o fundo do olho, onde tem a retina, e ali o impulso luminoso é transformado no impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai até o cérebro. Como nós temos dois olhos, nós enxergamos duas imagens diferentes. Só que quando essas duas imagens chegam no cérebro, o cérebro, ele, como um computador, ele processa essas imagens e junta as duas imagens numa só e acabamos vendo a xícara, mas de uma forma indireta. Na realidade, o que nós vemos não é a xícara, mas é uma imagem que o nosso cérebro forma daquilo que nós chamamos de xícara. Isso vale para qualquer coisa. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre o ocultismo. A palavra ocultista, ela traz assim um certo folclore, porque no passado as pessoas confundiam o ocultismo com magia negra, com feitiçaria, quando na realidade não é nada disso. O ocultismo é chamado como a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento dos poderes latentes do homem. Então, tudo aquilo que não é entendido, tudo aquilo que ainda não é explicado é objeto do ocultismo. E como nós já vimos, o oculto está fora do poder dos sentidos, é aquilo que os nossos sentidos não conseguem pegar.
Uma definição é que o sobrenatural, quando nós falamos em sobrenatural, ele não existe. O que existe é uma ordem desconhecida de fenômenos. Então, quando o índio falava que o raio, o trovão, o relâmpago é um fenômeno sobrenatural, não é um fenômeno sobrenatural, é um fenômeno desconhecido pelo índio. Se de repente nós vermos uma cadeira levantar e ficar flutuando no ar, nós vamos falar que aquilo lá é sobrenatural, mas não é sobrenatural. É algo que está acontecendo que a gente não consegue explicar, porque todos nós raciocinamos em termos de força da gravidade. Então tudo, tanto assim que o Santos Dumont, quando ele inventou o avião, ninguém acreditava que como é que chamava o avião? Acho que esqueci o nome agora. Como? 14 bis. Isso, 14 bis, lá em Paris, quando ele mostrou 14 bis tinha um motor, tinha uma hélice, tinha uma estrutura, umas asas revestidas com tecido, e ninguém achou que aquela coisa lá ia voar. E ele mostrou que consegue voar. Foi um fenômeno sobrenatural? Não. Depois que o primeiro objeto, o primeiro avião voou, aí a física, através da aerodinâmica, provou pelas leis da física por que um avião voa. Porque ele segue determinadas leis naturais. Então, o ocultismo é aquela parte do conhecimento que ainda não foi revelado. Durante a nossa evolução, principalmente depois que nós atingimos um determinado estágio espiritual, nós vamos passando por sucessivas iniciações, normalmente iniciações sempre orientadas pelo plano espiritual. Então, um exemplo de uma iniciação, a crucificação de Jesus. Naquele momento, ele, como ser espiritual, estava passando por uma iniciação, ele estava passando de um estágio espiritual para um estágio seguinte. E sempre que nós passarmos por uma iniciação, um novo conjunto de conhecimentos é colocado à nossa disposição. Nós temos acesso a um novo nível de conhecimento. Por exemplo, quando a pessoa na fase de evolução espiritual consegue se tornar clarividente, de repente ela passa a enxergar coisas além dos olhos físicos que ela enxergava. Ela passa a ver entidades astrais, ela passa a ver duendes, passa a ver elementais, passa a ver formas de pensamento, entidades que existem, que têm existência, mas em outros planos. Então, tudo isso são conhecimentos que gradativamente vão sendo revelados. O ocultismo, ele surgiu a primeira vez no Egito Antigo, mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo. O grande criador ou revelador do ocultismo foi o Hermes Trismegisto. Por isso que quando a gente fala que ciências herméticas, e o hermético dá uma conotação de fechado, na realidade o hermético vem do Hermes, que foi o criador. Além do ocultismo, ele criou a cabala, ele criou a alquimia, ele criou a astrologia, ele criou uma série de
conhecimentos que são ocultos à maioria das pessoas. Depois, na Idade Média, surgiu a alquimia, na época de se buscar a pedra filosofal, o elixir da juventude. Depois surgiu, no século XIX, a Madame Blavatsky foi a pessoa que conseguiu reavivar o ocultismo novamente, trazer o ocultismo no centro de debates. E nas grandes religiões, todas as grandes religiões, elas têm o lado público, que todos conhecem, e tem o lado oculto. Então, por exemplo, no islamismo, o islamismo que é praticado principalmente no mundo árabe e também na Índia, o islamismo é aquilo que se pratica nas mesquitas, leitura do Alcorão, todos aqueles rituais, as 5 orações diárias, a ida a Meca uma vez na vida, mas ela tem uma outra corrente que é o chamado sufismo, que é o lado esotérico, o lado oculto do islamismo. No cristianismo tem o lado não oculto, que é o que a gente vê quando vai na igreja. Vai na igreja, tem a Eucaristia, tem a missa, tem os rituais, tem o batismo, tem o casamento, tem todos os sacramentos. Esse é o lado objetivo, que é a grande maioria que tem acesso. E tem os mistérios, que é aquela parte oculta do cristianismo, também é chamado de cristianismo primitivo. Por exemplo, Jesus, durante os 3 anos, entre os 30 e os 33 anos, ele pregava, fazia as pregações públicas dele, e o povo, para conseguir entender a mensagem dele, ele tinha que lançar mão das parábolas. Parábola, ele pegava fatos do cotidiano, do semeador, da viúva, e conseguia inserir princípios morais, de tal maneira que as pessoas ouvindo aquela história conseguiam entender a mensagem dele. Agora, quando Jesus se comunicava com os 12 apóstolos, São Pedro, Tiago, os 2 Tiago, João, Mateus, ele não se comunicava por parábolas, ele se comunicava por mistérios. Um outro exemplo, no judaísmo, o judaísmo de uso amplo é aquele que é praticado nas sinagogas aos sábados, em que a família se reúne, o rabi segue todo aquele ritual baseado no esqueci o nome agora, no Talmud. Mas tem o lado oculto também do judaísmo, que é a Cabala, que é a parte esotérica do judaísmo. E esse daqui são poucos que têm acesso. Exige muito conhecimento, muito estudo, muito desenvolvimento. Então a gente vê que o lado oculto ele está presente em tudo. Os objetivos da teosofia. A teosofia, ela também se dedica ao ocultismo. Ela tem 3 objetivos. Um que é a prática da fraternidade. O outro que é o estudo da ciência, filosofia e da religião comparada. É o segundo objetivo.
E o terceiro objetivo da teosofia é investigar as leis não explicadas da natureza. Isso daqui é o ocultismo. E os poderes latentes do homem, ou seja, aquela parte profunda da natureza humana que faz parte, vamos dizer, das nossas esferas mais sutis, da individualidade. Então a gente vê que um dos objetos da teosofia é o ocultismo. Vamos pegar alguns exemplos do lado oculto das coisas. Esse daqui é o nosso astro-rei, o Sol. O Sol, ele emite 3 tipos de energia. Ele emite a energia eletromagnética, que é a parte gostosa do Sol. É a luz, é o calor. Então, quando nós sentimos o Sol batendo na nossa pele, ele esquentando e a gente procura uma sombra, ou aquele dia ensolarado, bonito, que tudo é alegre, é uma radiação que vem do Sol, chamado forrar ou também eletricidade. Essa é a energia física que vem do Sol. Uma segunda energia que vem do Sol, que já é uma energia mais sutil, é o chamado prana, ou energia vital, ou vitalidade. É uma energia que dá vida. Tudo que tem vida, e tudo tem vida, tem essa energia vital. E tem uma terceira energia que vem do Sol, que é a chamada energia Kundalini. É uma energia também chamada de fogo serpentínico. Ela se aloja principalmente no interior da Terra, e nós temos essa energia, mas de uma forma latente, de uma forma adormecida, mais ou menos na altura do nosso cóccix, do primeiro chakra. E aí vamos falar um pouquinho da segunda energia, que é o prana, energia da vitalidade. Ela é uma energia constituída por glóbulos, são glóbulos de energia que vêm do Sol, que não tem que ver nada com a luz. Ela é completamente independente. Mas a gente consegue, em determinados momentos, ver esse tipo de energia. Por exemplo, quando nós estamos na praia, sentado na areia, olhando para o céu azul acima do horizonte, a gente percebe que é como se tivesse alguma coisa descendo. Isso daqui são os glóbulos de vitalidade. Ou então, estando dentro de um bosque, quando tem um raio de luz do sol atravessando o bosque de manhã, a gente também percebe aqueles glóbulos. Essa daqui é a energia vital. E essa energia, nós recebemos ela, e se não houvesse essa energia, não haveria vida. É uma energia que nós recebemos de 3 formas. Através dos alimentos frescos, então quando nós comemos frutas frescas, legumes, verduras sem cozinhar, ela é rica nessa energia prânica. Por isso que dá tanta disposição. Você come uma fruta, come o tenista tem esse hábito, ele, no intervalo entre o set e o outro, come uma banana, que dá vitalidade para ele continuar jogando. Uma outra forma de receber o prana é através da respiração. Quando nós inspiramos, junto com o ar, entra também o prana. Ele não é o ar, ele não faz parte do ar, mas ele entra junto com o ar, como que sendo transportado. Então, quando se fala em respiração prânica, que é muito praticada, por exemplo, na preparação para o yoga, para a meditação,
é numa hora que a gente tenta se vitalizar. Se a gente está meio desenergizado, o que a gente faz? Procura respirar fundo diversas vezes. Na hora que respira fundo, nós estamos trazendo essa energia vital para dentro de nós. E um terceiro ponto de entrada dessa energia é através de um chakra, que nós já vamos ver a seguir, que é um centro energético que nós temos aqui do lado direito, na altura do pâncreas, que é onde essa energia entra também e se redistribui através do corpo. Falando do nosso corpo, nossos corpos, nós também temos diversos tipos de corpos, só que eles são sutis, chamados de invólucros. Eles têm diferentes funções, os diversos corpos, mas eles são interligados entre si. Essa daqui é a nossa anatomia energética. Existem canais energéticos que são dutos, vamos dizer, que nós temos no nosso duplo etérico, onde circula energia. Existem os chakras, que é onde essa energia ou entra ou é modificada, que nós vamos ver. Então, essa yoga aqui, por exemplo, quantos corpos que ela tem? Ela tem o corpo físico, que é o número 1, depois, envolvendo o corpo físico, ela tem o duplo etéreo, depois ela tem o corpo astral, depois ela tem o corpo mental e depois ela tem o corpo causal. Na realidade, nós somos esse conjunto todo. Não dá para separar o físico de um. São todos interligados, interconectados. A energia prânica, que é aquela energia, uma daquelas energias que vem do Sol, ela entra por um chakra que nós temos aqui do lado direito, e depois, ao longo da nossa coluna, nós temos mais 6 chakras. E essa energia sai daqui e vai alimentando os outros chakras. Para dar uma ideia como é que funcionam os nossos chakras. Aqui tem os 7 chakras principais. Esse daqui que na realidade fica atrás, que é o básico. Depois tem esse daqui que fica na altura do umbigo. Esse daqui fica do lado do nosso pâncreas. Esse daqui fica na altura do coração. Esse daqui fica na altura da laringe. Esse daqui fica entre as duas sobrancelhas. Depois esse chakra aqui, o coronário, fica em cima da cabeça. Nós não vamos entrar em detalhes, porque tem inclusive uma aula que fala especificamente sobre isso. Mas mostrar, alguém está vendo isso? Não, e no entanto isso daqui está funcionando dia e noite, o tempo todo, desde o recém-nascido. Na hora que a pessoa falece, aí essa parte energética ela vai se desligando. Uma outra energia que nós temos também, que nós não enxergamos, é essa daqui, que vai subir no yoga. Ele consegue liberar essa energia que chega até em cima, depois desce por aqui e promove a iluminação. Então o yoga, depois de muitos anos, décadas de prática, ele consegue atingir o estado de iluminação, liberando essa energia Kundalini que está adormecida no primeiro chakra, que é o nosso chakra básico. Isso daqui é coisa só para
para quem tem muita experiência, porque não é pela prática de técnicas ou seguindo manuais que alguém consegue fazer isso. Isso daqui só é possível fazer com assistência de mestres espirituais, porque precisa ter muito preparo, porque é uma coisa extremamente perigosa para quem não tiver preparo. Uma outra coisa que nós temos no nosso corpo, que ninguém enxerga, que é o lado oculto dos nossos corpos, são todas essas linhas aqui, onde o prana circula. Existe uma estimativa que existem de 72 a 340 mil canais de circulação de energia. Não são os nervos. O nervo ele circula a eletricidade. Os nadis circulam energia vital, circulam prana. E a acupuntura ela utiliza esse conhecimento para promover determinadas curas. Então, tem determinados pontos do nosso organismo que são locais que normalmente as linhas se cruzam, que colocando uma agulha de prata, uma agulha de ouro ali, espetando, a energia que está parada consegue circular. Então, se existe uma congestão, com esse processo de acupuntura se libera isso. Esse é o outro lado oculto. Nós já falamos dos diversos invólucros ou corpos do homem, mas nós temos, o homem ele tem o corpo físico, depois tem o corpo etérico, que é o segundo, depois tem o corpo astral, depois tem o corpo mental, depois tem o corpo causal, dos mais evoluídos depois tem o búdico e o átmico. Então, nós não somos apenas o físico, nós somos esse conjunto todo. Na hora que nós andamos, tudo isso daqui está se locomovendo junto. É como aqueles bonequinhos russos, não sei se vocês já viram, de madeira, ou marioshka, ou chama verushka, ou marioshka. São bonequinhos de tamanho diferente e você vai enfiando um dentro do outro. Na realidade, eles são superpostos, né? Da mesma maneira que os nossos 5 corpos. Se nós pegarmos os corpos mais densos, os corpos mais pesados, que é o físico, o etérico, o astral e o mental, eles formam a nossa personalidade. Então, quando se fala fulano de tal tem uma personalidade forte, personalidade não é só o físico, é esse conjunto aqui. E quando nós morremos fisicamente, depois de algum tempo isso daqui também vai ser eliminado. De tal maneira que quando nós reencarnamos novamente, nós reencarnamos sem o físico, sem o duplo etéreo, sem o astral, sem o mental. Tudo começa de novo. Isso daqui é adquirido na presente encarnação. E depois tem os corpos mais sutis, o causal, o búdico e o átmico, que forma a nossa individualidade, que forma o nosso eu superior. Então, quando nós desencarnamos e depois encarnamos novamente, esse conjunto aqui, ele nos acompanha em todas as encarnações e também entre uma encarnação e outra. Então, na realidade, nós somos esse lado permanente aqui, e não esse lado transitório que se renova em cada encarnação.
Uma outra forma de mostrar os diversos corpos do homem, os veículos ou instrumentos. O corpo físico é responsável pela fisiologia, movimento, alimentação, metabolismo, só. O corpo etérico, ele é responsável pela circulação de energias. Ele é responsável pelas sensações. Então, se eu tenho uma sensação de coisa dura, coisa mole, uma sensação de dor, uma sensação de calor, isso daqui não está ocorrendo no corpo físico, está ocorrendo no corpo etérico, no nosso duplo etéreo. Os chakras, eles ficam no corpo etérico? Os chakras, bem colocados, os chakras, como eles são energia e eles são responsáveis pela captação e processamento de energia, eles estão na realidade localizados no nosso duplo etéreo. Parece, o vidente, quando ele olha, ele consegue ver os chakras assim, mas os chakras eles não ficam no corpo físico, eles ficam alguns centímetros fora, ficam aqui, tanto assim que no espiritismo, quando se faz o tratamento espiritual, por exemplo, o que se faz é procurar trabalhar também os chakras, limpar os chakras. Quando a pessoa entra no centro espírita, que ela recebe o passe, aquela limpeza energética, as pessoas, o passista, ele normalmente trabalha nos chakras que estão localizados aqui. Então, quando nós vamos no centro espírita, o trabalho, na realidade, é feito muito mais aqui. Depois, o terceiro corpo, mas que na realidade está junto também, é o corpo astral, é o corpo das emoções. E emoção é tudo. Tem duas emoções básicas, que é o amor e o ódio. E dessas duas derivam todas as outras. Tem as principais e tem as secundárias. Agora eu não me lembro bem quais são as principais e as secundárias, mas as principais é a cólera, é o medo, é a alegria. E então, quando nós sentimos medo, alegria, inveja, raiva, temor, não é uma coisa que está acontecendo nem aqui nem aqui, mas está acontecendo no nosso corpo astral. E finalmente, na nossa personalidade, nós temos o nosso corpo mental, que é onde nós pensamos, é onde está a nossa memória passada, é onde nós também praticamos a imaginação, planejamento, orçamento doméstico, fazer cálculo, fazer um cronograma, tudo que é atividade mental, nós fazemos aqui. Então a gente vê que na realidade cada corpo ele é especializado numa determinada função. Na presente humanidade, que é a quinta raça, o objetivo dessa quinta raça da humanidade, que na realidade é a humanidade toda, é desenvolver o corpo mental. Tanto assim que a gente fala que nós vivemos a era da razão, o ser humano é um ser intelectual, por causa disso. A raça anterior, a quarta raça, que era a raça dos Atlantes, foi uma raça que desenvolveu as emoções. E era uma raça extremamente emocional, emotiva. Por quê? Porque ela estava desenvolvendo isso. Nós da quinta raça já estamos desenvolvendo o mental, mas passamos pelos estágios anteriores. Aqui mostra que cada corpo vive num determinado plano.
Então o corpo físico, ele vive no plano físico, na terra, na matéria. Por isso que a criança ela nasce com o corpo físico para viver no planeta Terra. Mas a criança ela também nasce com o corpo astral, que é onde ela vai desenvolver as emoções dela, da presente encarnação, e esse corpo aqui, ele vai viver num plano astral. E finalmente o corpo mental, que é o que a criança aprende também, primeiro por imitação, depois por educação, depois por alfabetização, depois por instrução, é o corpo mental, que atua no plano mental. Toda essa parte aqui para nós é oculta. Mas na realidade, na hora que eu estou pensando com isso daqui. Na hora que eu estou sentindo, na hora que estou andando na rua e de repente vejo um vulto ali, me apavoro, fico com medo, é esse lado aqui que está se manifestando. Na hora que eu estou caminhando, é esse lado aqui que está caminhando. Então vocês veem como nós formamos um conjunto complexo. Falando um pouquinho do duplo etéreo, rapidamente, que é onde o segundo envoltório que nós temos, ele tem mais ou menos esse formato, ele se parece muito com o corpo humano. Só que ele é um tipo de uma névoa azulada, esverdeada, e ele é semimaterial, ele não é nem material, nem sutil, ele é considerado uma matéria mais sutil. Ele é quase invisível, mas não é imaterial. E ele é responsável pela saúde e pela harmonia. Se nós estamos doentes, é porque provavelmente antes do nosso corpo físico ficar doente, algum desequilíbrio ocorreu nele. E esse desequilíbrio que ocorreu nele acaba se irradiando depois para o corpo físico. Ele absorve a energia prânica e distribui através dos chakras. Ele também funciona como um colchão entre o corpo físico e os demais corpos. Então, por exemplo, quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, ou quando eu penso em fazer alguma coisa, esse pensamento, essa energia passa por ele até chegar no meu físico. Então, se eu quero fazer esse movimento, a energia do pensamento que eu mando passa pelo duplo etéreo, que chega até, através dos nervos, até o músculo que movimenta a parte do corpo. Ele é instintivo, ele não tem inteligência, e ele é responsável por transmitir as emoções e as sensações. Então, o que é uma anestesia? Uma anestesia geral. A anestesia geral é fazer com que o duplo etérico se separe um pouquinho do corpo físico. Então, a pessoa não sente dor nenhuma. Quando passa o efeito da anestesia, ele volta novamente para o corpo físico, ele tem que tomar analgésico, um monte de coisa para não sentir dor. Mas enquanto o duplo etéreo está fora do corpo, a pessoa não sente dor. É a anestesia. E quando a pessoa morre fisicamente, ele também se decompõe após a morte. Ele leva mais ou menos de 24 até 72 horas para se decompor. Então, o cemitério, o corpo físico já está enterrado e o duplo etéreo está se desprendendo e se decompondo também. Então, aquelas famosas aparições em cemitério, que chamam de boitatá ou fogo facto, que de repente aparece em cima de um túmulo, é o duplo etéreo se desligando e se decompondo.
O corpo astral, que é aquele corpo mais sutil do que o duplo etéreo, ele também pode se separar do corpo físico, mas sempre fica ligado através de um cordão etérico. E essas separações, quando é que elas ocorrem? Quando nós estamos dormindo. Por quê? Porque o corpo astral, ele não precisa do sono. O corpo físico, ele precisa do sono para reparar, para eliminar as toxinas, para carregar as células com nutrientes novamente. O corpo astral não precisa de nada disso. Então, ao invés de ele ficar de braço cruzado aquelas 8 horas, enquanto o corpo físico está dormindo, está repousando, ele se separa e migra, por exemplo, para outros lugares. Ele pode migrar para o plano astral, passar aquela noite entre os parentes que já morreram. Então, quando a gente tem um sonho com algum parente nosso querido que já se foi, provavelmente houve uma separação e é a chamada viagem astral, né? O desdobramento, a diferença entre sono e desdobramento é que o sono ocorre quando nós estamos dormindo. E o desdobramento a pessoa pode fazer enquanto ela estiver acordada. O Chico Xavier, a maioria dos livros que ele escrevia ou através de uma viagem astral ou através de um desdobramento. O corpo astral, enquanto o corpo físico dele ficava escrevendo, o corpo astral dele estava vivenciando experiências que ele ia passando e o Chico Xavier ia escrevendo. E no processo da morte também ocorre essa separação, só que a diferença da morte e esses outros estados é que na morte esse cordão aqui se rompe e o corpo astral não volta, ele se afasta e não morre. Existe aquele fenômeno chamado quase morte, o Fantástico já mostrou uma série de vezes que a pessoa é dada como morte, fazem todos os testes, inclusive atividade cerebral, e ela está caracterizada como morte, e de repente ela retoma novamente, o corpo retoma novamente a vida. É porque houve uma separação, mas esse cordão não foi rompido, porque na hora que ele rompe, aí não tem jeito, aí não tem como voltar. Uma outra coisa também que é oculto, que nós não percebemos, é as ondas de pensamento. Cada vez que nós pensamos, nós estamos emitindo ondas. É como se a gente fosse uma antena de transmissão de rádio e de televisão. Nós estamos constantemente emitindo ondas. Esses pensamentos, eles provocam vibrações do corpo mental, provocando irradiação de ondas e criação de formas pensamento. Quando nós pensamos numa determinada coisa, com emoção, e que pensamento e emoção se juntam, no plano etéreo se formam formas pensamento. É como se fossem figuras mesmo, mas só que etéreas que se formam. E é basicamente isso. Transmissão de pensamento, quando uma pessoa transmite pensamento para outra, são essas ondas mentais que ela transmite. Pessoas que têm muita afinidade, o que nós falamos, tem uma sintonia vibratória muito grande, por exemplo, mãe e filho, entre pessoas que se gostam muito, pessoas queridas, a distância
eles conseguem comunicar. Isso daqui não tem distância, uma pode estar de um lado do globo, a outra pode estar do outro lado, na China, no Japão, e se comunica instantaneamente, a transmissão de pensamento. O caso da mãe que de repente tem a sensação que está acontecendo alguma coisa com o filho, e realmente está acontecendo, só que ele está num lugar completamente diferente, através dessas ondas. Isso daqui são exemplos de formas de pensamento. A pessoa, quando ela tem um acesso de cólera, é como se ela estivesse jogando raios assim. Por exemplo, quando alguém nos ofende, fala um palavrão, aquilo provoca um mal-estar tremendo, porque é uma forma de pensamento, é como um dardo que é lançado contra nós. A diferença entre forma, pensamento e egrégora é que a forma, pensamento, normalmente, cada pessoa emite as suas formas, ao passo que egrégora é quando um conjunto de pessoas estão sintonizadas, pensando a mesma coisa, ela forma, vamos dizer, uma atmosfera de pensamento. Numa reunião, por exemplo, as reuniões elas são altamente produtivas quando existe uma sintonia entre os diferentes membros. Então, cada um pensa uma coisa pequena, agora o conjunto todo forma uma imagem fortalecida. Numa igreja, por exemplo, que tem pessoas vibrando na mesma frequência, no sentimento de devoção, acompanhando o ritual. Dentro das igrejas e mesmo fora, não igreja, mas templo de um modo geral, se forma assim uma verdadeira nuvem de pensamentos. Nós vamos falar rapidamente também sobre os espíritos da natureza. Temos mais 20 minutos, vamos ver se dá para a gente falar tudo. Mas, desde a antiguidade, desde a época dos gregos, os estados físicos da matéria ou a natureza era dividida em terra, que é o sólido, água, que é o líquido, ar, que é o gás, e fogo, que é a energia. São os 4 elementos da natureza. E existem espíritos que vivem nesses 4 elementos. São chamados elementais. Eles não têm nenhuma relação com as formas vivas que nós conhecemos, que é o homem, que são os animais, que são as plantas. É um mundo à parte. São as forças da natureza. São seres invisíveis de natureza etérea, que nós vemos que aquela energia do duplo etéreo, o astral, que é o mundo astral. E são formas, elas são regidas por um Deva e elas não gostam do homem normalmente, elas evitam o homem. Então, eles são muito frequentes na natureza, mas num centro urbano, numa Praça da Sé, nós não vamos encontrar provavelmente nenhum espírito da natureza, porque eles evitam o homem, eles detestam o homem, porque o homem é um predador, é um destruidor da natureza, que é o hábitat deles. Existe criatura nos 4 reinos. Por exemplo, os gnomos, que nós conhecemos como figurativamente os anões, aqueles anões de jardim, ou então os anões da Branca de Neve e os 7 anões, eles habitam debaixo da terra, normalmente em cavernas, em locais mais profundos. Você tem os gnomos. Na superfície existem as fadas, que já tem outro formato.
As salamandras, elas vivem no fogo. Os silfos, eles vivem no ar. E a função deles é restabelecer o equilíbrio da natureza. Então, o homem destrói a natureza, os espíritos da natureza procuram reconstruir. E realmente a gente sabe que a natureza está constantemente se renovando. A Floresta da Tijuca, que hoje é um parque, é uma reserva florestal, ela já foi completamente devastada. Era fazenda de café, a Floresta da Tijuca. Aí quando o homem abandonou a terra, ficou pobre, ele abandonou, a floresta voltou de novo e formou uma imensa floresta. Então, a natureza ela tem essa capacidade de recompor. Mesmo essa poluição, esse aquecimento global que o homem está fazendo, os espíritos da natureza eles tentam restabelecer o equilíbrio. Se vão ter sucesso ou não, não sei, mas pelo menos é uma força contrária à destruição do homem. Então aqui tem 4 exemplos. As salamandras, um aspecto delas, só que elas são astrais, no fogo. As ondinas, que normalmente aparecem na água, que muitas vezes no folclore se confunde com as sereias, elas aparecem tanto no mar, aparecem nos rios, aparecem em cachoeiras. Depois tem os gnomos da terra, só que esse slide aqui tá, e os silfos. Eles são reais? São, só que são invisíveis. Agora, isso não quer dizer que eles sejam invisíveis. Um clarividente consegue ver. Provavelmente os índios que não tiveram contato ainda com o homem branco, com a civilização, eles conseguem ver também. O índio ele vive numa harmonia com a natureza, que ele respeita a natureza, ele parece que está integrado, convive com aqueles seres da natureza. Existem leis universais, e uma das leis universais é o princípio da vibração, que fala que na natureza, quando nós falamos na natureza ou no universo, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. É o princípio da vibração. A própria Terra, ela tem o seu ritmo, ela tem a sua vibração, ela tem um polo sul, um polo norte, um campo magnético que envolve a Terra toda, e a Terra ela é chamada até como o espírito superior, o espírito Gaia, que assim como nós somos um espírito que habitamos um corpo, existe um espírito superior, uma outra dimensão que usa a Terra como o seu corpo, assim como Logos é um espírito mais superior que ocupa todo o sistema solar. Essa lei universal, ela fala que a matéria, a energia, a mente e o espírito, a diferença entre eles é apenas o grau de vibração. Uma vibra mais intensamente, a outra vibra menos intensamente. E tudo irradia influência no meio em que se acha. Então, qualquer coisa que existe está influenciando o meio. Por exemplo, aqueles livros que estão ali. Aqueles livros, eles têm o magnetismo, a vibração do autor. Tem a vibração da biblioteca em que eles ficaram, ou tem a vibração da editora quando eles foram construídos. Ou seja, nós temos
uma vibração ali. Se nós olharmos essas fotografias aqui, cada fotografia tem uma vibração também do autor. Por que a gente gosta tanto de ver fotografia? Porque cada fotografia tem uma vibração, principalmente quando é de um ente querido, a gente manda emoldurar, põe em cima da escrivaninha para ficar vendo ali o tempo todo, mas ele também promove uma certa proteção. Tem lugares de vibração positiva e tem lugares de vibração negativa. Por exemplo, os hospitais. O hospital é um lugar de sofrimento, mas por outro lado é um lugar de cura, é um lugar onde se pratica a piedade. Então, é um conjunto de coisas, mas de um modo geral, quando a gente vai no hospital visitar alguém e sai de lá, parece que a gente sai meio pesado, ninguém sai leve, aliviado, sai assim meio como que trazendo alguma energia mais pesada. Ruínas, casas assim abandonadas que estão caindo, ou então que nem na Síria, a guerra civil que está gerando um monte de ruínas, isso daqui é uma fonte de negatividade. Cemitério, então, nem se fala. O cemitério é um local de sofrimento, de prantos, de tudo negativo. É o pior lugar que tem para a gente tentar reverenciar a memória de alguém. É preferível ir a uma igreja do que num cemitério. E se for num cemitério com baixo astral, pior ainda, porque aí volta carregado mesmo. Outro lugar de baixa vibração, matadouros, locais onde animais são mortos, frigoríficos, açougue mesmo. Não sei qual é a sensação que vocês têm quando vocês entram no açougue, mas é uma vibração, um magnetismo pesado. Esse é o lado oculto que a gente não vê, mas que a gente sente. O necrotério, por exemplo, é um lugar assim. Agora, tem os magnetismos positivos. Relíquias, por exemplo, relíquias de santo que tem um pedaço de osso de um santo, ou um pedaço da vestimenta dele, ou um pouco do cabelo dele, normalmente tem uma vibração positiva. Cristais, quando eles são energizados, que a pessoa carrega no corpo, joias, por exemplo, elas também ajudam a proteger, elas criam um mecanismo positivo. Os famosos amuletos que as pessoas usam para se proteger, que foram energizados. Catedrais, as catedrais também, principalmente as catedrais milenares ou centenárias, as catedrais antigas, elas têm uma energia muito, muito positiva. Por exemplo, a Catedral de Santiago de Compostela, ou mesmo o Santuário de Aparecida, que é um lugar que existe muita devoção, eles criam muita energia. A Igreja da Sé, eu tenho minhas dúvidas, porque por um lado ela é uma catedral, mas por outro lado ela tem uma cripta, um cemitério ali de religiosos. Qual é a energia que predomina? Realmente não sei. Mas tem igrejas que a gente entra que a gente se sente muito bem. Quando eu estou andando aqui pelo centro, eu procuro entrar no Mosteiro de São Bento, ou então na igreja de São Francisco, no Largo de São Francisco, ou na igreja de Santo Antônio, ali no Largo Patriarca, ou aqui do lado mesmo, na igreja do Carmo. A gente sente é uma igreja que já tem centenas de anos, que carregam magnetismo positivo. Olhando o lado oculto, a Eucaristia, a celebração da hóstia
na missa católica, ela cria um campo magnético muito forte. Diz que no momento da missa, não só aqueles que estão dentro da igreja, mas os que estão na redondeza, eles se beneficiam também. O incenso, dependendo do incenso, ele também cria uma vibração positiva, tanto assim que o incenso é utilizado por diversas religiões. O altar normalmente, pelo menos o altar das igrejas antigas, ele é todo de madeira, porque a madeira ela capta muito mais a energia do que a alvenaria, por exemplo. Então, aquele altar de madeira, principalmente de madeiras nobres, que nem carvalho, embuia, ela tem uma energia muito grande. A água benta, a água, por exemplo, ela capta muito a energia, por isso que não só na Igreja Católica se usa água benta, mas no Espiritismo se usa água fluidificada também, que ela consegue pegar essas energias. A parte de sons também tem a parte oculta. O miado de um gato é diferente do latido de um cachorro. O gato, quando ele mia, normalmente a pessoa sente pena, vai perto dele, afaga, porque é uma vibração harmônica. O gato raramente incomoda, a não ser quando está no cio, mas o miado dele é um miado assim, suave. O cachorro, quando late, o clarividente consegue ver, ele vê dardos etéricos, como se fossem lanças sendo lançadas. E a gente sente isso quando passa perto de um cachorro e de repente o cachorro dá um latido, parece que tem alguma coisa que agride a gente. Ruídos frequentes, uma britadeira, por exemplo, ou qualquer ruído muito repetitivo, alto, ele mexe com o nosso corpo astral. Então a gente começa a ficar irritado, o próprio barulho da cidade, dependendo de locais próximos de cruzamentos, também tem a parte oculta, né? Os rituais também encerram muita energia. Quando nós falamos da missa, por exemplo, não é só a missa católica, qualquer uma delas, ela cria uma atmosfera. É que cada tipo de religião cria uma atmosfera diferente. A Igreja Católica é uma atmosfera mais de devoção. Num templo budista, existe mais o sentimento que predomina lá, não é a devoção, tanto assim que o budista não acredita em Deus, mas é principalmente a compaixão que impregna o ambiente. Numa mesquita, por exemplo, o muçulmano ele já é muito determinado, ele faz as coisas assim de uma forma muito rigorosa, reza 5 vezes por dia, sempre naquele horário, sempre ajoelhado na direção de Meca. Então existe uma atmosfera de determinação. Os sons da natureza tem som que nos faz muito bem por causa da vibração. Por exemplo, o vento soprando numa floresta, num bosque, aquele barulho das folhas se mexendo com o vento. É um som que dá uma tranquilidade, dá uma paz muito grande, é um som com uma frequência muito harmônica. O raio depende da pessoa. A minha sogra, ela fica apavorada com o raio, ela tem acessos de crise de pânico. Quando
quando troveja ou quando cai um raio. Eu já sinto uma paz muito grande numa tempestade. Já acampei uma vez nas Agulhas Negras, no alto da Serra da Mantiqueira. À noite teve uma tempestade de raios violentos, eu só numa barraquinha cabiam 2 pessoas lá dentro, e eu dormi que nem um anjo com aquela tempestade caindo, raio clareando tudo. Cada um tem um temperamento, e esse temperamento reage, a pessoa reage de acordo com o temperamento. A onda, por exemplo, se nós quisermos cultivar assim a tranquilidade, a paz, é só sentar, por exemplo, numa praia e ficar observando o movimento das ondas, aquele ruído das ondas. O canto de passarinho também é muito harmônico. Então, tudo isso gera formas etéreas que nós captamos. Finalizando, deixando um pensamento aqui, a gente perde muito tempo tentando entender o que deveríamos sentir. Então, o importante não é só o intelecto, mas é principalmente o sentimento. Aqui tem tá em castelhano, o Principito é o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. Ele fala aqui: eis aqui o meu segredo, que não pode ser mais simples. Só com o coração se pode ver bem. O essencial é invisível para os nossos olhos. Então é importante nós estarmos sempre atentos para a realidade oculta e não só para a realidade concreta. Teilhard de Chardin foi um sacerdote que ele também deixou pensamentos muito bonitos. Uma frase dele é que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, nós somos espíritos sempre e somos humanos de vez em quando. E com isso terminamos aí. Primeira vez que eu consigo terminar dentro do horário. Se tiverem dúvidas, perguntas, ou então eu tenho o meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dúvida, posterior, comentário, concordâncias, discordâncias, contribuições, fique à vontade. Algum comentário? A senhora que já vem há anos aqui, né? Tá ótimo então, gente. Muito obrigado. Uma boa semana, porque nós estamos começando, né? E até a próxima. Semana que vem, a palestra vai ser Introdução à Astrologia Esotérica, do Antônio Carlos Jorge. O Antônio Carlos Jorge, ele já foi presidente daqui da loja, acho que a senhora conhece também, né? O Antônio Carlos Jorge, ele é membro da loja há muitos anos. Ele é astrólogo formado, diplomado, dá curso de astrologia às quartas-feiras. Como? Ele vem aqui, a segunda ou sexta? Não entendi. É dia de segunda-feira que vem hoje ou é sexta? Ele vem. É na quarta-feira que ele dá o curso de astrologia. Na Liberdade? Isso. Ele também é do Pitágoras. E a palestra vai ser Introdução à Astrologia Esotérica. Então ele vai mostrar a astrologia, mas com enfoque esotérico, né? E agora, sexta-feira, nós vamos ter uma palestra, às 7:45, do Carlos Conte. Eu esqueci o título, mas é uma pessoa de bastante tempo de loja também. Ele é maçom, é escritor, tem uma grande cultura, e sexta-feira ele vai dar palestra aqui. Então, cada um normalmente procura aquilo que tem mais afinidade. A gente procura
dar os assuntos os mais variados possíveis aqui, né? Tá ótimo, então, muito obrigado. Uma boa noite. Você viu essa frase aí de Saramago? Assim eu posso as palestras, qual é essa aí, né? Mas eu vou mexer em o senhor está falando sobre Uma frase aqui que eu achei interessante do Saramago. O Saramago é prêmio Nobel, foi prêmio Nobel de Literatura. Perguntaram para ele, como pode homens sem Deus serem bons? E aí ele respondeu, como pode homens com Deus serem tão maus? Então, o importante não é crença, o importante é a atitude, é a prática, é a postura, é a ética, é a moral, é isso que importa, e não a crença, né? A crença é um instrumento. Bom, só agora um pouquinho. A gente gosta do lugar. Deu tudo certo? Alguém vai tomar café? Se alguém for tomar café, poder que a colega já vai aproveitar, já jogar o café fora. Portanto, o senhor pode desligar, né? Hein? Pode desligar como já. Aí acho que vai precisar pegar depois, né? É bom deixar ligado, não é só desligar aí a tela, mas eu acho que ali... Gravar, né? Como? Sai do gravar e sai da... Isso, isso.